Bom dia! Hoje vai ser um programa diferente, né? Vocês estão vendo que não tem aqui o trio, mas tem eu e o Manuel. E assim, como é um programa de tradição, que é um programa de macroeconomia, geopolítica e também de criptomoeda, detalhe, né? Acabou o carnaval e até hoje o orçamento não foi aprovado, né, de 2025. Eu acho incrível que no Brasil o carnaval já foi um tempo maior, né, esse ano. E parece que o Congresso também foi na mesma dinâmica do carnaval e até agora não aprovou. E tem também, parece que um apresentador, um vulgo apresentador, que parece que foi de arrasto também aí no carnaval. A gente até tá estamos pensando aí em anunciar que procura-se, porque até a mãe tá preocupada aí, depois de 48 horas aí sem nenhuma informação, a gente não sabe mais onde ele possa estar. Volte aí, por favor. Isso é muito importante. Deixa nos comentários onde você tá, o apresentador, né? Mas bom dia, Manuel, bom dia, Lucas. Bom dia também você de casa. E hoje a gente vai falar de muita coisa interessante, né? Principalmente ali na parte do Donald Trump, que tem feito muito. Aqui no Brasil a gente tava parado, né? Mas lá na Europa também, ali nos Estados Unidos, tinha muitos movimentos ali de política. E o que a gente trouxe aqui? A gente trouxe sobre os títulos ali da Alemanha, né? Que teve o pior dia ali depois da queda de Berlim, por conta também de... Quando a gente fala de pior dia, na verdade é porque teve muitos estímulos ali em questão dos juros, né? Os juros subiram muito, mas foi o pior porque, obviamente, você tem uma volatilidade muito nos títulos da Alemanha ali, muito por conta também da expansão fiscal que tem acontecido por lá. A gente também teve o Trump que comemorou ali a recuperação do canal do Panamá após a BlackRock liderar compras de participação. Ali foi um consórcio, né, de vários investidores, então a gente vai trazer mais detalhes também nessa notícia. Ali a gente também tem a parte da China, que vai aumentar ali as importações de alimentos da América Latina e Europa com a escala da guerra comercial com os Estados Unidos. Isso aqui era natural mesmo, a gente já tinha falado em vários programas que, obviamente, você tem maior custo ali na parte dos impostos, obviamente a China ou outros players também ia buscar alternativas mais interessantes também. Então, essas seriam nossas destaques hoje para o começo aqui dos nossos vídeos mesmo da semana, né? Porque, obviamente, a gente está falando aqui de quinta-feira, mas é o começo da semana, né? Pra gente. E a gente vai começar agora pela parte dos índices também. Então, aqui no destaque, eu peguei aqui na parte ali dos Estados Unidos, todos os índices estavam caindo nessa manhã que a gente estava pegando, principalmente ali o S&P 500 caindo 0,57 e também a Nasdaq 0,56. Isso aqui é, claro, isso aqui é muito por conta ali das questões ali das autoridades ali do FED também, que vai fazer comunicação com o mercado também nos próximos dias. Você também tem ali divulgação também das mudanças tarifárias ali dos Estados Unidos, do México, e claro, você tem ali a divulgação, mas a gente sabe que os problemas vai vir adiante daqui 6 ou daqui 1 ano, porque muita gente acha que é o seguinte, o Trump vai aumentar a importação, os impostos, os problemas vão acontecer agora no curto prazo. Não, isso aqui vai acontecer daqui a 6, 1 ano e talvez daqui a um tempo maior, porque é claro que a economia ela não muda assim de curto prazo. E também os investidores estão aguardando também os dados do payroll, que é a geração de emprego nas áreas urbanas dos Estados Unidos, então isso fez preço um pouco ali na parte dos Estados Unidos. Na parte aqui da Ásia, a gente pegou os dados e as bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta, impulsionado muito pelas expectativas também de estímulo na China e ajustes tarifários nos Estados Unidos. Quando a gente fala de ajustes tarifários nos Estados Unidos, a gente está falando também que a China está buscando alternativas ali de novos players comerciais, né? Então, aumentando o custo de lá e vai buscar outros parceiros ali comerciais, então isso fez preço também na Bolsa da Ásia. Se a gente for pegar maiores estímulos, também o partido chinês também está impulsionando muito o consumo também das famílias. Então, isso tem gerado também expectativas futuras legais ali na parte da Bolsa. Então, por exemplo, queria colocar um destaque a Bolsa de Hong Kong, que subiu 3,29%. A Bolsa da China ali, a Xangai C, que ficou 1,17%. E a Nikkei do Japão, 0,77%. Já aqui na parte da Europa, os mercados também estão majoritariamente também em alta, principalmente ali o DAX da Alemanha, a parte ali da França e também da Itália. O DAX da Alemanha está subindo mais de 1% nessa manhã. Isso aqui é muito também por conta do avanço ali das reformas fiscais, que vão ter uma política mais expansionista, que a gente vai mais trazer detalhes aqui nas notícias. E, obviamente, isso aí ajuda, pelo menos no curto prazo, as empresas, porque você teve maior consumo, o governo também é uma grande parte também do consumo também dentro do PIB, então isso pode ajudar as empresas ali que dependem um pouco desses estímulos fiscais. Na parte ali de commodities e cripto, queria colocar um destaque maior ali na parte do petróleo Brent, porque está a 69,45.
Isso aqui é um dos menores Brent dos últimos 3 anos. Então, assim, quando a gente coloca aqui, porque o Brent ele subiu 0,22. Só que, assim, se a gente for considerar uma escala maior de tempo, é um dos menores da série histórica. Então, isso que preocupa um pouco o mercado. É claro que as empresas petrolíferas brasileiras têm um lifting cost um pouco menor, que é o custo da extração do petróleo um pouco menor, então vai gerar muito caixa. Mas $69 é um preço mais, é um pouquinho ruim se a gente considerar o contexto histórico. E aqui o minério de ferro estava em queda de 0,45, chegando a $106,60. É um preço médio interessante, não é algo que choca um pouco os mercados, mas também a gente considera que abaixo de 100 seria um pouco mais preocupante para as empresas ali das minérios de ferro. Isso a gente tem acompanhado. Normal, né? O minério de ferro já tem aí há quase 2 anos só andando, lateralizando. Então isso aí está gerando aí bastante volatilidade. Por isso que a gente vê empresas ligadas à mineração como a Vale aí performando mal. Não somente isso, né? Mas isso é um dos fatores aí que mais acaba gerando valor, infelizmente. Não, exatamente. É sempre importante mesmo ver esses preços, né? Porque a vantagem competitiva de empresas de commodity é a extração, né? É o custo. Então, o preço é dado pelo mercado. Então, se tiver muito fora ali pelo menos do custo ali, você tem um ponto de equilíbrio um pouco menor. Então, aqui começando pelas notícias internacionais, como a gente tinha falado, né? Que é o fim da austeridade, né? Porque, obviamente, teve mudanças políticas ali dentro da Alemanha, também teve mudanças ali na parte de expansão fiscal também. Porque assim, política econômica é uma junção de política fiscal com política monetária. Então a política fiscal ao longo do tempo está se alterando ali na Europa, muito por conta desses conflitos militares que têm acontecido lá. E a gente colocou um destaque seguinte, que teve uma disparada dos títulos alemães, se a gente considerar, eles subiram 30 pontos bases ali, é o maior desde março de 1990, ou seja, ele saiu de uma taxa, ele aumentou, chegando até uma taxa de 2,80%, o nível mais alto desde novembro de 2023, ou seja, se a gente for colocar a taxa, ela já está num nível alto desde 2023, mas a volatilidade foi um dos maiores desde ali da queda do Muro de Berlim. E outros países também seguiram a mesma tendência, como a França, Itália, Espanha também, que registraram muita flutuação ali também dos seus títulos do Tesouro, né? Na parte ali da renda fixa. E o que isso aconteceu, né? Qual foram os motivos, né? Primeiro foi a expansão fiscal, porque a Alemanha anunciou um fundo especial de mais de 500 bilhões de dólares, na verdade de euros, né? Porque em dólares aqui dá 538 bilhões, para gastos ali com infraestrutura, além de ter anunciado mais 1% do PIB que vão ali para a parte ali de gastos com defesa e não vai entrar no freio da dívida, ou seja, eles podem ir gastando, pelo menos ali na parte das defesas, mas não vai entrar ali na austeridade ali de contenção de gastos. Ou seja, ao longo do tempo pode aumentar os gastos militares, mas não vai entrar ali no orçamento restritivo ali para gastos menores. E também você teve aqui um impacto também no mercado financeiro, né? Porque o euro valorizou mais de 1%. Na época ele estava negociando 1,7 euro para cada dólar. Isso era o maior em 4 meses também. E as bolsas europeias registraram ganhos ali positivos, impulsionados pela expectativa de crescimento. Porque, obviamente, as empresas, o governo gastando, isso impulsionando as famílias também gastando, você pode ter um ganho nominal das empresas. A gente fala ganho nominal porque, às vezes, se você descontar, talvez, porque isso aqui pode também gerar um pouco de inflação. Isso aqui gerando inflação, se for fazer ali o ganho real, talvez não seja um ganho muito expressivo, mas no curto prazo, o que importa mesmo é o ganho nominal, porque, obviamente, está falando de renda maior, de geração de emprego, está falando também de gastos do governo, que isso tende a gerar ali também renda e emprego, né? Isso que é uma visão mais ali do Keynes, né? Quem é do mercado financeiro já entende mais quando o Estado é mais indutor da economia, mas de certa forma isso também traz um reflexo positivo, pelo menos no curto prazo ali. Então é curiosidade, né? A Alemanha sempre foi um espelho para a Europa, né? De contenção de gastos, de maior geração de emprego. Exatamente, vinha as ofertas de bens e serviços vinha também da maior produção das empresas, né? Das indústrias. Agora a gente vê que o governo está buscando alternativas ali de forma... não que é ineficiente, mas assim, de forma artificial, aumentando a produção via gasto público, né? Isso preocupa um pouco. Isso é bem interessante de você falar, porque a Alemanha, a gente sempre falou isso, que ela foi a locomotiva da Europa ali nos anos de 2010 em diante. Pegou boa parte ali da Angela Merkel, não surfando esse momento positivo da Alemanha, e desde então a Alemanha não fez o dever de casa de pegar esse momento bom e usar isso ali para eliminar suas fragilidades, ou então para momentos como esse,
está mais preparada. Então teve ali uma política imigratória, não estou falando que isso foi o único problema da Alemanha, mas isso também contribuiu, que acabou desencadeando ali um processo de gasto público maior, e isso gerou aí toda uma descompensação, mas principalmente o custo da energia, né? Você ficar dependente de um único fornecedor e ao mesmo tempo você barganhando com uma proteção de um outro país, que é os Estados Unidos, então você estava meio que andando ali na corda bamba. E ao mesmo tempo na parte de tecnologia, apesar da Alemanha ser muito forte nessa parte, principalmente para a parte ali de ótica, entre maquinário aí voltado para super especialização, mas a parte de fibra ótica e outros pontos ali voltados para a tecnologia, a Alemanha sempre foi meio que deficitária e está pagando agora o custo por isso, porque você inchou demais ali o governo, agora você tem uma economia aí fragilizada, uma indústria que já não é mais aquela indústria que pulsava antes, porque você teve aí um custo maior, então isso reflete nos resultados, e isso vai refletir também no nível de receita que está entrando ali para o Estado em específico. Isso gerou aí muita volatilidade, vai gerar, e agora vamos ver como que esse novo partido, né, com esse novo chanceler, qual que vai ser as alianças que ele vai fazer. Provavelmente ele não vai fazer nenhuma aliança com o partido da extrema direita ali, o AfD, se eu não me engano, mas vamos ver como que ele vai conduzir aí essa política daqui em diante, porque a Alemanha precisa recuperar ali o seu poder de destaque, né, de ser ali realmente não só um ali da Europa, né? Sim. Precisa mesmo, é algo que preocupa um pouco, né? Ainda mais a parte da indústria, mas ao longo do ano a gente vai trazer mais informações, porque esses problemas da Alemanha a gente está trazendo desde o ano passado, né? Que muitas empresas queriam fazer uma transição energética ali, principalmente as empresas de automóveis, né? Queria ir para um tipo, sem ser a combustão, né? Queria ir para a parte híbrida ou então elétrica, e isso também penalizou um pouco a rentabilidade dessas empresas. Então vamos ver o que acontece também com a Alemanha nos próximos anos, porque trocou a gestão, obviamente pode trocar também a política econômica. Perfeito. Vamos agora então para uma próxima notícia e mantendo aí nas notícias internacionais. A querida BlackRock, aí, o monstrão do mercado financeiro, fez aí uma aquisição de cerca de 90% da Ports Company, que é uma empresa ali voltada para o conglomerado do grupo chinês ali que cuidava de alguns portos ali no Canal do Panamá. E aquela retórica do Trump parece que não é bem uma retórica, né? É verdadeiro mesmo ali, a intenção dele, talvez não da forma como ele estava pregando ali, de recuperar 100% o Canal do Panamá, mas ele de forma ali indireta, através de empresas americanas, está conseguindo aí fazer essa geopolítica ali no canal, porque o canal em específico, ele teve aí essa compra da BlackRock através dessa participação de cerca de 22,8 bilhões. É um valor bem expressivo, mas para BlackRock isso aí é quase que troco, né? Isso ali é só de ativo ingerido a mais de 11 trilhões, isso né? Ali já tá tranquilo, isso aí é bem específico esse valor, isso é quase um detalhe, é muito mais ali os detalhes geopolíticos que estão por trás. Qual que é o detalhe geopolítico? Primeiro, o Trump está querendo diminuir a força da China ali, principalmente na América Latina. Então a gente fala ali daquela nova rota da seda ali, que a China já está fazendo de forma bem expressiva, principalmente ali no oeste asiático, já pegando a África, pegando um pouquinho também do leste europeu, e estava querendo entrar aqui onde ela não tem tanta penetração no mercado da América Latina. Então ela tinha ali uma possibilidade de, através do Canal de Panamá. E o Canal do Panamá, cerca de 75% ali do fluxo de navios que passa ali, principalmente ao longo do último ano, não, de 2023, que foi o ano que a gente teve ali registrado de forma completa os dados, 75% desse fluxo ou ele saiu dos Estados Unidos ou tinha origem dos Estados Unidos. Então você vê que os Estados Unidos ele é bem dependente desse canal. Por quê? Porque ele elimina ali ou ele reduz um custo que você teria que vir até no final ali da América do Sul para poder fazer ali a travessia e ir para a Ásia. Ou então você teria que passar ali pelo canal de Suez ali através da África com a fronteira ali com a Europa, para você conseguir fazer essa travessia, mas ambos ali o custo seria muito mais alto. Então o Canal do Panamá é uma mão na roda e foi uma das alternativas lá atrás, na década ali de 1917, se eu não me engano, que foi feito ali a inauguração. E você teve ali um grande financiamento dos Estados Unidos para a construção desse canal. Inicialmente, quem teve a ideia e quem financiou foi a França, só que a França teve ali um problema de várias frentes
frentes em parte de financiamento e também conflitos civis e acabou que não teve recurso suficiente. Então os Estados Unidos acabou assumindo essa parte do financiamento e ao mesmo tempo depois ele entregou a parte da gestão, a parte administrativa para o Canadá. E agora está querendo fazer essa, vamos dizer assim, recuperar o que ele teve ali, já que ele entende que o Panamá não está utilizando da melhor maneira possível, porque era um dos acordos lá atrás que o Panamá não deveria conceder a gestão desse canal para nenhum estado estrangeiro, então deveria ficar sob total controle ali do Panamá ou então de empresas privadas, mas que tivesse ali uma ligação livre, não tivesse uma ligação de forma indireta com um grande estado, como é o caso aí da China. Então vamos ver como que isso vai repercutir. O próprio presidente atual hoje do Panamá, o Molina, ele diz que não é bem verdade, que o Trump está recuperando ali a administração do Canal do Panamá, ele ainda continua soberano e ainda é do Panamá a administração. Boa. Aqui na parte também das notícias internacionais, a gente tem aqui a parte da China, né? Que a China aumentará importações de alimentos da América Latina e Europa com escala da guerra comercial. Bom, isso que naturalmente ia acontecer, porque quando você aumenta o custo de um país, de você estar fazendo transações comerciais ali, obviamente você vai buscar ali alternativas mais interessantes ali para compensar também esse gasto maior. Aqui, antes de começar a notícia, eu queria dar uma curiosidade. Porque isso não é novo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Se a gente for pegar ali na década da Grande Depressão, né, iniciada em 1929 até 1939, ou seja, durou 10 anos ali esse período, você teve uma tarifa ali que chamava Smoot-Hawley, que era uma tarifa que foi aprovada em meados ali de 1930, que aumentou drasticamente as tarifas de importação dos Estados Unidos. Então isso prejudicou muito o comércio doméstico, porque a gente imagina o seguinte: se você está tentando fortalecer a indústria nacional, obviamente a indústria nacional você vai ter o consumo interno ali das famílias, mas eles também precisam expandir na exportação. Então, quando você tem ali retaliações de outros parceiros comerciais, mesmo que você fortaleça a indústria nacional, quando você vai exportar, eles não vai ter mais grande força ali como tem anteriormente, que é o que tem acontecido agora nas notícias que a gente tem analisado aqui, tanto da China, como também do Canadá, do México, que, por exemplo, se a gente for pegar Canadá e México, eles sempre foram parceiros comerciais dos Estados Unidos há anos, há séculos. Então, é como se fosse uma briga ali que não faz tanto sentido se a gente for considerar ideologia e também geopolítica. Então aqui, por exemplo, a China anunciou aumento de tarifas de 10% a 15% sobre produtos agrícolas dos Estados Unidos, abrangendo mais de 21 bilhões de fluxo comercial, entre eles, pelo menos aqui na parte dos produtos agrícolas. E aqui teve vários impactos, né, porque os Estados Unidos, o maior parceiro comercial, pelo menos aqui na parte de produto primário agrícola, é a China. Então, você tem um aumento ali de 10% a 15%, você vai aumentar o custo também e, obviamente, isso pode gerar um pouco de inflação, porque o produtor vai ter um custo maior e ele vai repassar isso para o cliente final. E também aqui tem uns impasses do setor de carne e grão, porque a China é o maior mercado de produtos, como eu já tinha falado, em 29,25 bilhões em exportações também aos Estados Unidos. Então aqui, além de você ter um custo maior de importação, você também vai ter um custo maior de exportação. E a China, ela vai aumentar as tarifas também de importação de carne suína e também miúdos de países como Brasil, Espanha, Holanda e também da União Europeia. Mas como aqui a gente tem também diferenças de câmbio, a gente também tem custos diferentes, porque obviamente uma empresa aqui no Brasil que ela é multinacional, vamos imaginar que ela exporta em dólar, mas os custos também, a maior parte ali, pelo menos em pessoas, assim, em custo fixo pessoal ali na parte da DRE, é em real. Então, por mais que você aumente um pouquinho o percentual, você ainda compensa ali, tendo uma atratividade maior ali do custo. Então, aqui, a China também que também fala que vai ter benefícios também tanto para o Brasil como na China, porque mais da metade das exportações dos Estados Unidos de soja e grão vai para a China. Só que a China também tem vai buscar ter maior aproximação aqui do Brasil e Argentina, e a China também pode ter uma dependência maior desses dois países. Isso pode fortalecer muito o nosso real, porque a gente está falando de mais dólares também entrando no nosso país. Então, assim, se a gente for analisar hoje o que tem acontecido das políticas geopolíticas ali da parte do Trump, a gente olha o seguinte, para fortalecer a indústria nacional, acho que em algum momento faz sentido, mas se você quer crescer de forma orgânica mesmo, sem essas questões artificiais, talvez é melhor ir reduzindo os impostos e aumentando o grau de investimento para aumentar a oferta de produto, porque o problema não é simplesmente ali a questão da tarifa, questão de desemprego, como ele tinha falado, ou de segurança nacional. O problema mesmo é a oferta ali de
de produtos, talvez, que tenha aumentado um pouco a inflação, mas isso tem acontecido de forma natural. Por exemplo, o preço mesmo do café. Muita gente fala que porque o preço subiu muito, né, aqui no Brasil. Mas se a gente for pegar o preço internacional, o café tá caro para todo mundo. Então é algo do mercado. Então era importante ter mais investimentos para aumentar a produção de alimentos e, obviamente, se aumentando a produção de alimentos e o consumo não aumentar tanto como ali a oferta, você vai ter um custo menor, você vai ter um preço mais atrativo ali para o cliente final. Então isso aqui a gente vê, esses problemas que têm acontecido, essa guerra comercial, e isso pode fortalecer muito o nosso país aqui, o Brasil, como também os países emergentes que faz muita exportação ali para a China. Perfeito, Douglas. Vamos agora então também com mais uma questão aí para combate de inflação, né? O governo ali decreta que um possível aumento que ia ter aí nas tarifas de energia elétrica, principalmente para os estados ali do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, devido àquele bônus ali da usina de Itaipu, que até janeiro estava vigente, agora em fevereiro já não teve mais, tanto que impactou aí o IPCA 15, a gente até falou isso aí nos últimos programas. Agora, o governo está querendo aí meio que congelar esse aumento, porque vai de novo reativar ali esse bônus de Itaipu para aqueles consumidores ali que tenham um consumo mensal de até 350 kWh por mês. Então, isso aí é algo que a gente vê como mais uma manobra populista, porque o governo já viu que a parte ali da sua popularidade, principalmente nos estados onde era o carro-chefe dele ali no Nordeste, já está bem abaixo. Então, o nível de aceitação para o nível de rejeitação, da pessoa rejeitar o atual presidente aí já está maior pela primeira vez aí nesse atual governo. Então, isso é um alerta. E a gente está muito próximo aí já de um ano eleitoral ali em 2026. Então, a gente vê essa uma questão aqui como um ponto estratégico. Como isso vai ser financiado é através ali do fundo de Itaipu, que ele é um fundo que ele é criado por 2 países. Então, você tem ali a usina, que ela foi criada ali em cooperação tanto com o Paraguai como com o Brasil, aonde desde do ano passado está sendo feito ali reajuste da tarifa. O Paraguai, por incrível que pareça, apesar de ainda assim ter um custo total de energia muito mais barato que no Brasil, mas ele tem uma tarifa maior. E o Brasil, desde o ano passado, está praticando uma tarifa menor. Só que quando ele faz essa praticação de uma tarifa muito menor, ele tem ali que arcar com a despesa do fundo ou então abrir mão de uma certa receita. E essa possível abertura de receita aí para gerar esse benefício, para baratear a energia para algumas pessoas em específico, gera aí um rombo de cerca de 300 milhões por ano, ou seja, o Brasil deixa de receber isso aí através ali da receita que geraria ali da usina de Itaipu. Isso é um grande problema, porque a gente está vendo cada vez mais manobras populistas, principalmente agora, a gente chegando aí já, não na véspera, mas a gente já está muito próximo aí de uma eleição, ainda tem muito tempo, a gente tem aí mais de um ano, mas querendo ou não, a gente sempre vive de expectativa e de querer de precificação, e quando o governo vê que as atuais políticas que foram adotadas, não somente nesse campo em específico, mas em outros, principalmente de novembro para cá, isso gerou uma popularidade sempre em declínio. Então ele está procurando, talvez, remediar uma possível imagem pública, ver se consegue de novo ganhar apelo popular junto ao principal ponto deles ali em específico e ver se vai ter aí algum fundamento para conseguir manter aí o governo na atual popularidade, né? Ou então no sentido de aumentar mesmo. E a usina de Itaipu é bem engraçado nesse sentido, que tem essa cooperação, né, entre o Paraguai e o Brasil. O Paraguai sempre está questionando ali a questão do Brasil, dele não seguir a mesma política, e aí a gente entende por que não segue a mesma política, porque a gente sempre tem esses entraves aqui domésticos nossos que acaba gerando aí muito mais prejuízo, mais um tiro no pé do que realmente ali trazendo um livre comércio, um livre mercado ou incentivando de forma positiva, porque a gente sempre fala, e eu sempre vou falar isso aqui, benefício quando você dá, você tem que ter muito cuidado, porque uma vez concedido, para você retirar ele é muito difícil, sem trazer ali uma grande revolução. Então, em toda área em específica, tem que ser muito bem estudado e muito bem alocado para você não gerar aí um descontrole econômico. Exatamente, principalmente na indústria, né? Se a gente for pegar os subsídios que, historicamente, a nossa indústria
teve ao longo do tempo, a gente percebe que isso trouxe ineficiência para as próprias empresas, né? Porque hoje ela só consegue operar se existir esse benefício e esse subsídio, né? Porque senão isso ela vai perder a rentabilidade, vai perder as margens. Assim, eu concordo que... eu tô trazendo essa parte mais para a parte da indústria, porque historicamente muitos economistas têm estudado sobre isso, né? Sobre os problemas que a indústria teve por conta desses subsídios. Tem indústria que é muito interessante mesmo ter o subsídio, mas tem indústrias que já são mais consolidadas, então ela já poderia estar andando com as suas próprias pernas, né? Tanto que a gente até tá falando mesmo dessas políticas do Trump, que é algo que preocupa um pouco, né? Porque é algo que, se fosse um democrata, talvez, seria normal, né? Porque o mercado ia olhar com uma certa afirmação, falando assim, faz sentido mesmo, porque os democratas geralmente têm essa ideologia maior nessa parte. Mas vindo um republicano mesmo, do Trump, que é do mercado privado, do mercado produtor, que é um mercado que busca também alternativas de ganhar escala e eficiência, é algo que preocupa um pouco, porque é um pouco mais contracionista e isso, de alguma forma, prejudica um pouco a economia em escala maior também. Então, esse foi o nosso programa, né, Manuel? Então, queria agradecer mesmo a todos, queria agradecer quem ficou até aqui. Deixa comentários também, que a gente vai responder no próximo programa, porque ficou um tempinho também sem participar, né? Então, quase abstinência, né? Tem que atualizar os comentários. O Socolovers aí já né? tava com abstinência. Exatamente, então queria agradecer a todos mesmo. Deixe comentários também, o que vocês querem também de que a gente possa... por exemplo, a gente tem o Lucros Líquidos também, agora... Quinta-feira também, a gente tem os lucros líquidos, então às vezes você pode também utilizar o comentário para você fazer sugestões também de temas, porque tem muita coisa, igual Trump tem 2 meses só de mandato, já fez muita coisa ali, então tem muita informação interessante para trazer para vocês toda manhã. Então é isso, então até mais, valeu. Valeu, tchau, tchau.